Olá, meu querido paroquiano virtual. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você é batizado? Tem certeza? Será que seu batismo foi válido? Você já passou pela sua cabeça a possibilidade de você não ter sido batizado? Talvez você entre em crise, né? Se você desconfiar que o seu batismo não é válido. E hoje eu vou lhe explicar neste vídeo, tintim por tintim, exatamente como é que eu posso saber que um batismo é ou não é válido. E eu quero tirar todas as suas dúvidas aqui, tá bom? Então me acompanhe até o fim, para você não perder nada e não ficar com nenhuma dúvida. Para falar da validade dos sacramentos de modo geral, é preciso que eu explique para você um princípio que é muito importante. E se você seguir este princípio, você vai entender todo o resto, tá bom? Então preste atenção ao princípio que eu vou explicar para você. Os sacrifícios, né? Os sacramentos, eles são sinais eficazes da graça de Deus. O que é que significa isso? Significa que eles realizam aquilo que eles significam. Pode até anotar essa frase. Os sacramentos são sinais eficazes da graça de Deus. Ou seja, eles realizam, são eficazes, eles realizam aquilo que eles significam. Vou dar um exemplo aqui do mundo, né? do nosso mundo. Um sinal de trânsito, ele faz com que o carro vá reto, o semáforo, ele faz com que o carro pare quando fica vermelho? Não, ele apenas indica que ali o motorista tem que parar. A seta lá vai indicar que você tem que ir reto, tem que dobrar à direita, proibido ir em frente. Enfim, o sacramento não é esse tipo de sinal, porque ele não só simboliza, ele realiza aquilo que ele simboliza. Então vamos pensar no batismo. O batismo, ele nos faz filhos de Deus, ele lava a nossa alma do pecado original, e se a gente é batizado já adulto, já tendo cometido pecados pessoais, ele perdoa todos os pecados que a gente possa ter cometido, porque a gente se torna filho de Deus, participante da salvação de Jesus. Ok? Então, aquele sinal que Jesus colocou no batismo, ou seja, água caindo no corpo da pessoa, é um símbolo do lavacro, né? De banho. E exatamente o batismo, com este símbolo que nosso Senhor Jesus criou, que nosso Senhor Jesus nos ordenou fazer, né? Com a água tocando no corpo da pessoa, que tem esse símbolo, esse símbolo de banho, ele significa a purificação da nossa alma, ou seja, ele realiza com aquele gesto a purificação da nossa alma. Até aí tudo bem? Aquele símbolo realiza aquilo que está mostrando simbolicamente. Externamente, aos olhos da carne, o que a gente está vendo? A gente está vendo um pouco de água caindo na cabeça da criança, caindo no corpo lá da criança. E aquilo ali é visível, a água é real, é material. E o padre ou o ministro está falando palavras que a igreja manda falar, que Jesus mandou falar. Ok? Então, aquele gesto visível, material, aquilo está acontecendo numa realidade sobrenatural naquela criança ou naquela pessoa adulta. Ou seja, ele está se tornando filho, filha de Deus. Mas é importante também você saber de outra coisa para aplicar e poder dissolver dúvidas, escrúpulos a respeito disso. É que nos sacramentos, como em todos os sacramentos, não só no batismo, existem coisas que são essenciais, preste atenção, essa palavra é importante, essenciais e acidentais. Eu vou explicar, tá bom? O que é essencial? Essencial é aquilo que, sem o qual, o sacramento não existe. Vou dar um exemplo para não ficar complicado. O que é essencial para o batismo? Essencial é que haja uma pessoa, um ministro, vou já explicar essa questão do ministro, que derrame água ou mergulhe, mas normalmente derrame água sobre o corpo de uma outra pessoa, que é pagã, no caso, normalmente é uma criança, dizendo as seguintes palavras: fulano, o nome da criança, eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Somente isso. Pode ser em latim também, como é no caso da forma antiga. Tá? Fulano, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, derramando água. Isso é o essencial. Se faltar alguém que derrame a água, se faltar a água, se faltar a criança, não tem batismo. Então eu não posso batizar um boneco, eu estou batizando aqui esse boneco, mas representando o menino que está lá em casa. Não, não é. Tem que ter lá a criança. E tem que ser água, né? Tem água de coco que é mais gostoso. Não.
suco de limão, não. Cachaça, porque o pai é cachaceiro. Deus me livre, né? Blasfêmia, uma coisa dessa, né? Blasfêmia não. Profanação, né? Sacrilégio. Não. Suco de uva, não. Água, tem que ser água. Pronto, jogou água na cabeça da criança ou no corpo da criança, né? Que a água toque o corpo da criança, né? De preferência na cabeça, mas se não der, enfim, por alguma razão, no corpinho da criança ou da pessoa adulta, estou falando criança porque é o mais comum, dizendo: fulano, eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Isso é essencial. O resto é acidental. Padre, o que é que significa ser acidental? Significa que pode não ter? Sim, pode não ter. Se não tiver, o batismo é válido. Mesmo que não tenha. Vamos falar aqui as coisas que são acidentais, que não invalidam o batismo. Tudo que não for a água e o ministro derramando água na cabeça da pessoa. Pronto. Então vamos lá, o que é que tem no batizado? A roupinha branca. Não. Os padrinhos. Padre, mas quer dizer que e o padrinho, e meu padrinho é espírita, e o meu padrinho, eu me lembro, o meu padrinho deixou a fé. Mas o meu padrinho, ele não sabia nem o que estava fazendo. Não é essencial. Não estou dizendo que não é importante, é muito importante. A igreja pede que ordena que se tenha o padrinho e a madrinha, ou pelo menos um padrinho, né? Não são dois, obrigatoriamente pode ter apenas um. Mas, se não tiver, o batismo é válido. Então, as coisas acidentais, elas não são sem importância. Só que, se não tiver, o batismo continua sendo válido. Porque o batismo pode ser de urgência, sei lá, enfim, não interessa. Pode não ter a vela, pode não ter o sal, pode não ter o óleo. O que é que não pode faltar? A pessoa a ser batizada, a água e a pessoa que vai batizar. Ok, padre, mas eu fui batizado por uma mulher. Então meu batismo não foi válido? Não. Quem é que pode batizar? Vamos começar do maior para o menor. Quem pode batizar é o bispo. Claro, o bispo pode tudo, né? Ele tem a plenitude do sacerdócio. Então quem pode batizar é o bispo, o sacerdote, o padre, o diácono. Na falta desses três, pode ser um ministro leigo extraordinário. Algumas dioceses, alguns lugares, o bispo permite que religiosas, né, freiras, religiosos, ou até mesmo leigos, com a formação adequada, possam suprir a falta dos sacerdotes e possam exercer esse ministério, a mando do pároco, a mando do bispo, enfim, tem a autorização da igreja. Padre, mas eu fui batizado no hospital, eu estava morrendo e a enfermeira foi lá e me batizou, e aí, foi válido? Foi, porque o sacramento do batismo ele é necessário para a salvação. Jesus disse que quem crê e for batizado será salvo. Ele pode até salvar por outros meios, mas esse é o meio ordinário. Então, em perigo de morte, a criança estava perto de morrer, ou por algum outro motivo, né? Vamos pensar que o perigo de morte, né? A mãe ficou com medo da criança morrer, foi lá e batizou, ficou com medo, né? A enfermeira batizou, não interessa. Se a pessoa derramou água na sua cabeça e disse o seu nome, ou o nome que ela falou lá virou o seu nome. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Com a intenção de fazer aquilo que a igreja faz, então o seu batismo é válido. Não importa se seu padrinho deixou a fé, não importa se você foi batizado por um leigo, não importa se seus pais eram juntos, não eram casados na igreja, nada disso importa para a validade do batismo. Agora existe uma outra palavrinha que pouca gente entende, a palavra chamada liceidade. O que é a liceidade? É aquilo que não invalida, mas torna a coisa imperfeita. Não tinha padrinhos, o padre batizou de qualquer jeito. Foi correto? Não, foi imperfeito. Foi válido? Foi, mas foi ilícito. Pecado de quem? Do padre, que aceitou fazer isso. Claro, né? Estou aqui supondo uma circunstância totalmente esdrúxula, né? Totalmente fora do normal, né? Mas, enfim, deu para entender isso daí? Então não tenha medo. Padre, mas se o padre falou e outra pessoa jogou a água, aí complica. Aí não. A pessoa que batiza é a mesma pessoa que joga água. Não pode a madrinha jogar água e o padre falar, fulano, eu te batizo. A pessoa que joga água, que derrama água ou que mergulha o batizando na água, que pode ser também por imersão, é aquela que pronuncia as palavras do batismo. Fulano
eu te batizo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Veja, se você tem tendência ao escrúpulo, você pode pensar assim, padre, e agora? E agora? Porque eu vou ver se tem filmagem, eu vou ver se tem alguma foto, eu vou perguntar à minha mãe, vou perguntar à minha avó, vou perguntar à minha madrinha, será que o padre disse mesmo as palavras corretas? Calma, gente, calma. Nosso Senhor, Ele quer te salvar, Ele não vai fazer uma armadilha com você não, tá? Então não fique pensando essas coisas. Veja, eu fui batizado, vou dizer o ano que eu fui batizado. Eu acredito, que não tenho certeza absoluta, eu acredito que eu fui batizado em 1974, numa paróquia lá, paróquia de São José, lá em Mossoró. Meus pais me batizaram lá, porque meus avós, enfim, me batizaram lá. Quando eu fui entrar no seminário, eu fui atrás do meu batistério. Eu descobri que eu não era batizado, não. Eu descobri que o padre que me batizou, ele era amigo do padre que era pároco naquela época. Que eu não faço a mínima ideia de quem seja, se está vivo, se está morto, qual é o nome dele, onde é que ele mora, onde é que ele vem, não faço a mínima ideia. Se ele já morreu, não sei. Ele era amigo do pároco daquela paróquia na época. E eu não sei quem é. Não faço a mínima ideia. Então, já pensou se eu for ficar com neura? Mas será que aquele padre, que era amigo do padre, que estava lá, será que ele falou direito? Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Será que ele falou meu nome direito? Leonardo Henrique. Né? O meu nome é Leonardo Henrique. Será que ele falou meu nome Leonardo Henrique ou ele falou, sei lá, Leonardo e não falou Henrique? Então, chegar lá no céu, eu vou estar esperando Leonardo Henrique e você vai estar... Bobagem isso, gente. Bobagem, tá? Eu estou batizado, eu sou filho de Deus, sou cristão, mais do que isso, sou batizado, sou crismado, sou sacerdote. Acabou, tá? Mas eu sei que às vezes os escrúpulos nos levam a desconfiar da validade dos sacramentos. E se você teve alguma dúvida a respeito do que eu lhe expliquei desse vídeo, coloca aqui nos comentários e não se esqueça de deixar o seu like, que ajuda muito o nosso canal. Deus te abençoe, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e sua Mãe Maria Santíssima.